Olá, meu amigo, minha amiga. Avisar uma pessoa que ela está sendo enganada é sempre uma tarefa muito delicada, né? Até porque a pessoa que está sendo vítima de um engano, de um golpe, de uma tramóia ou de uma traição, ela nunca se julga ingênua, tola o suficiente para estar nessa condição. Daí, quando ela recebe a informação, ela pode ter reações diversas, né? Se ela for uma pessoa humilde e tiver alguma sensatez, ela vai pegar aquelas informações, vai tomar providências, vai começar a agir a partir desses fatos. Agora, se for uma pessoa que nega a verdade, que não quer saber aquilo que está acontecendo, se ela tem uma repulsa à verdade, aos fatos que estão sendo apresentados, ela acaba ficando com algum tipo de raiva de quem está trazendo a verdade, trazendo as informações. Nas redes sociais, de um certo modo, nós atingimos muitas pessoas assim, né? As pessoas não querem saber aquilo que está acontecendo. Elas preferem permanecer no erro, no engano. E hoje eu vou mostrar aqui para vocês um grande engodo que está em curso, que a partir desse momento pode alertar algumas pessoas. Se elas tiverem essa sensatez, elas vão começar a entender melhor o que está acontecendo. Agora, se elas tiverem um bloqueio absoluto, elas vão ficar com mais raiva, mas vão continuar a serem enganadas. Mas nós vamos mostrar para elas, né, quer elas queiram ou não, que nós sabemos que o engano está em curso, que a tramóia está em curso e ela só será enganada se ela quiser, porque aí a gente vai ter que dar um carimbo de ingênua ou de trouxa nessa pessoa, né? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é muito importante convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você faça parte aqui das nossas discussões, nossos debates, se inscreva aqui no nosso portal, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça, dê sempre o seu joinha, mande sempre o seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, vamos aqui aos fatos, né? A maior empresa de comunicação da América Latina tem ali os seus porta-vozes, né? Quando você observa a voz do dono ou dos donos do conglomerado, você entende para onde o conglomerado está levando toda uma opinião pública, todas as pessoas que ele tem algum tipo de conexão ou influência, né? Então, o jornal O Globo é sempre muito importante a gente acompanhar, porque ele é a voz dos donos do conglomerado, né? Que representam outros conglomerados com os quais eles têm negócios também. Então, eles publicaram hoje no editorial: São Paulo mostra a Brasília como fazer ajustes de gastos. Enquanto o governo Lula evita até falar em reduzir despesas, Tarcísio estabelece plano para gestão eficiente. Gente, isso aqui é um editorial já abrindo a campanha para Tarcísio para 2026, para a presidência da República. Eles estão dizendo o seguinte: ó, Bolsonaro está morto, esse aí não vai recuperar a elegibilidade dele, ele vai continuar distraindo a sociedade, estressando a sociedade, e nós aqui vamos jogar aqui muitas azeitonas na empada do Tarcísio. Dentre as propostas que eles colocam aqui, todas elas dentro desse roteiro neoliberal, e todas elas que foram feitas por Paulo Guedes, né, e que eles querem que a Haddad continue a fazer do mesmo modo, estão sendo feitas agora pelo Tarcísio, que também pegou uma gestão, vamos nos lembrar, né, de um neoliberal que foi o Dória, que fez tudo isso que o Globo está dizendo que tem que fazer. Só que tem um ponto aqui que é de uma cara de pau gigantesca, né? Eles cobram aqui, ou eles elogiam, que o Tarcísio está cortando subsídios. Pois bem, né? Se o Tarcísio fosse o presidente, né? Será que eles iriam dizer a mesma coisa com o embate em relação à desoneração das folhas de pagamentos do Grupo Globo, do gigantesco Grupo Globo? Que eles advogam isso, né? Olha, tem que enxugar a máquina, mas nós não temos que pagar imposto. Nós geramos muitos empregos, então pagar imposto é uma coisa muito ruim. Então é sempre fazendo caridade com o chapéu alheio, né? Ou sempre fazendo sacrifício com o corpo do outro, né? Com o trabalho do outro. Então eles propõem aqui no final da história que o Tarcísio renegocie a dívida do Estado de São Paulo com a União Federal. Bom, fazendo com que o Estado de São Paulo pague menos para a União Federal. Bom, se isso acontece, evidentemente o déficit da União ele aumenta.
Então, qual é a vantagem de você enxugar a máquina do seu Estado deixando de pagar a União Federal? Bom, vamos considerar que esse seria o melhor método, mas esse método teria que ser replicado pela União Federal com seus credores internacionais e nacionais. Como assim? Olha, os governadores estão negociando a dívida comigo, eles vão ter um dinheirinho a mais e nós aqui não podemos ficar apertados, nós é a União Federal, então nós queremos renegociar também as nossas dívidas, a dívida do Brasil, com esses órgãos credores. Aí sim a gente teria uma equalização. Mas tente o Haddad falar em negociar algum tipo de dívida com os credores internacionais, que vocês vão ver o jornal aí batendo a torto e a direito, né? A campanha está descarada, tá, gente? Os veículos, eles começam a ter uma atitude monocórdica, eles começam já lentamente a fazer essa campanha a favor de Tarcísio. Tarcísio corta benefício fiscal e prevê reduzir gastos em plano. Aquela velha cantiga, enxugar a máquina, diminuir salário, acabar com o aposentado, diminuir os serviços públicos, diminuir investimentos, né, para sobrar dinheiro para jogar para a ciranda financeira, né? O Estadão na mesma linha. Então eles vão começar agora. Você vê que o Bolsonaro morreu. Pelo menos nos grandes jornais, só quando ele for preso ou quando surgir alguma decisão, né? Então, contra ele, que é o que vai acontecer. Então, aí eles vão dar alguma notícia, alguma ênfase. No mais, eles vão continuar colocando, podem observar, o Tarcísio entrou nas pautas da direita, da extrema-direita. E onde é que está o engano no meio dessa história toda, né? A matéria de hoje do Estadão. Tarcísio sanciona a lei das escolas cívico-militares em São Paulo. Só vai quem quiser. Bom, então está lá com essa proposta de extrema-direita. Enquanto na área econômica os grandes jornais começam a apoiar um bolsonarista raiz, também um outro fantoche, né, do sistema, por quê? Deixa eu tirar a cara do indivíduo aqui. Porque o Tarcísio era um servidor público, era uma pessoa de classe média baixa, foi um militar, né, de um certo modo, um militar extremamente medíocre, até porque acabou caindo nos braços, né, de uma figura como Bolsonaro, passou a ser um vassalo de um fantoche, a serviço do grande capital interno e externo. Então essa figura é alçada à condição de governador de um estado que ele não conhecia, nessa onda da extrema-direita, e agora ele está cumprindo o papel do fantoche da vez, tá? Obedecendo o regramento todo, que favorece a grandes grupos, mas não favorece o povo, né? É só a gente ver agora essa insanidade dele, de o tempo todo querer privatizar tudo, como a Sabesp, a empresa de águas do estado de São Paulo, que vai beneficiar o grande capital. O povo não será beneficiado. Essas privatizações não reduzem tarifas. Em lugar nenhum, elas aumentam. É só você pegar todos os estados onde teve uma mudança, que vocês vão ver que o valor das tarifas subiu. E as tarifas cobradas no Brasil são cobradas com parâmetro de dólar. As tarifas públicas de água, energia e esgoto no Brasil são estratosféricas em relação a países desenvolvidos que têm um IDH maior e têm uma renda maior que a renda aqui do povo brasileiro, né? Enfim, mas então nós vamos ver esse tipo de situação. O engodo é esse. Os bolsonaristas acham que os grandes veículos de comunicação, a família Marinho, é contra o Bolsonaro, é contra a extrema-direita. Só que na prática, todos eles convergem, caminham direitinho para o mesmo lado. As patifarias vão continuar, como a extrema-direita vai ficar sempre pegando pautas morais, estressa a sociedade, um monte de gente acredita, vota nesses caras porque eles defendem essas pautas, mas ele é roubado do outro lado ao mesmo tempo. Esse é o engano principal, né? Eles acreditarem que estão contra um sistema quando eles fazem parte do esquema ou do sistema mais cruel contra os interesses deles mesmos, de cidadãos, de povo. Qual foi o benefício que um bolsonarista teve enquanto cidadão ao tempo que Bolsonaro foi presidente da República? A não ser ter uma vida cada vez mais sem perspectivas, sem nenhum tipo de Brasil com um futuro maior enquanto nação soberana, né? Enfim. E a gente vai vendo essas figuras aqui, ó. A onda deles agora é atuar contra o projeto que criminaliza, né, mentiras, sabotagens pela internet contra o processo eleitoral. Então eles estão dizendo, isso é uma censura, é uma censura. Eles querem autorização para prática de crimes, né? Como eu disse para você, eles não têm proposta absolutamente nada, né? É um bando de futriqueiros, de fofoqueiros, ficam nas redes, nenhum apresenta um projeto nacional. Quando eles fazem algum tipo de crítica ao governo Lula,
são sempre críticas assim superficiais. Ah, aumentou, vai aumentar o preço do produto da Shopee, a Janja fez isso, o Haddad disse aquilo. Não tem nenhuma discussão concreta sobre absolutamente nada. Então, é a futrica classificada como de extrema direita a serviço do grande capital, porque eles ficam presos nesse universo e acabam arrastando muita gente boa, né, progressista, para esse lodaçal, para esse submundo, e aí a gente acaba não prestando muitas atenções em coisas sérias, coisas que precisam ser enfrentadas, né? A figura do inelegível vai nessa linha, né? Agora vem assim, o sistema quer de qualquer jeito calar a nossa voz. E aí tá falando, vão jogar peso aí contra essa vetação, ou veto, melhor dizendo, né? Do dispositivo da lei, que foi vetado pelo Bolsonaro, que criminaliza as figuras que praticam delitos contra o sistema eleitoral pela internet. É disso que se trata. E aí, mais combate moral. Aí coloca aqui, ele coloca uma outra postagem. O extremista e petista porta-voz de determinados setores deve ter prazer em redigir coisas assim. Já há muito tempo, algumas organizações deixaram de ser uma tentativa de harmonização do convívio dos países para se tornar um centro organizado e irradiador do chamado. E aí está falando que na matéria da ONU. ONU cobra o Brasil por aborto legal em 12 mil meninas serem mães em 2023. Então ele está dizendo aqui que essa proposta da ONU é ser contra a família. Mas contra a família o quê? Uma menina de 10 anos ficou grávida, que foi estuprada. De que família que esses caras estão falando? Então, gente, é muita bandidagem, muito engano, e essas pessoas que ainda acreditam nesses pilantras, nesses salafrários, nesses estelionatários, quando eu digo essas palavras aqui, o algoritmo aqui às vezes dá uma limada no nosso portal, né? Mas, enfim, a gente tem que dizer, né? Então, é complicado a gente ver criaturas acreditando nesse grupo, por um lado, quando esse grupo está dentro dos grandes interesses, ou está agindo a favor dos grandes interesses de um sistema que eles imaginam tolamente que estão combatendo e que tem um representante que combate, né? Eu fico por aqui, olho vivo, gente. O Tarcísio é o cara dos grandes veículos, dos grandes conglomerados. Bolsonaro já morreu para eles. Vamos seguir em frente.